Estamos chegando com tristeza sem fim em Kamen Rider Geats. Mais pontos da história se revelam em King Oger. Os artistas que são figurinha carimbada no Tokusatsu estavam em todas. E tem uma surpresa durante os comentários do Geats. Fique de olho, o Toku Agora começa agora! E mais um Toku Agora tá chegando e hoje quem tá aqui comigo é Dani Tsurugi, direto de Tsukuba. Ah, Dona Arese, eu tô aqui no Brasil mesmo, pode ver que eu tô meio assim com frio. É porque Não em tô Tsukuba já acostumando. tá passando dos 30 nessa época, né? Ah, mano, eu vim pra cá. Pois é, agora eu fico, só volto em agosto, né? Porque a F já tá aí. Eu não devia falar, mas vou falar aqui porque teremos uma surpresa neste programa quando a F estiver se aproximando. Então não é Olha hoje, porque aí, ainda falta um pouquinho, né? Mas quando estiver se aproximando, vai ter surpresa nesse programa. olha aí. Vamos começar então aqui com os comentários dos nossos Vamos com espectadores. O primeiro que eu vou trazer aqui é o Marcelo Vieira. Ele comenta: o interessante em Gits é a motivação dos vilões. Pelo que se dá a entender, no futuro eles têm todas as suas necessidades satisfeitas, sem precisar trabalhar, pagar contas, se preocupar com doenças, e assim eles tendo tudo o que precisa de forma fácil, a vida no futuro se torna bem monótona. Para então acabar com essa monotonia do futuro, eles viajaram ao tempo presente para se divertir com a desgraça alheia. Se você já viu no episódio 40, ali é a verdadeira manifestação do que é se divertir com a desgraça do outro. Fazia tempo que não surgia vilões tão perversos na franquia. Uau. Muito bem, o comentário, muito bom o comentário do Marcelo. Não vou falar ainda do 40, não vamos dar spoiler aqui, né? Vou deixar essa parte pro Gits ali, porque daí quem não tá assistindo ou quem não quer saber, pode pular, né? É verdade. Eu vou ler do canal da Júlia Mello. Que bom ter no Brasil canais especializados em Tokusatsu, como o canal de vocês, que contam a verdade e mostram a realidade desse caso do Ricardo Kurosaki. É muito triste que existem pessoas que inventam essas mentiras, fato. E triste também quem acredita, verdade. E não segue os canais como esse para tirar as informações a limpo e saber a verdade. Em tempo, gostei muito da participação do Gustavão na semana passada, mas nada melhor que ver o trio original de volta. Olha E aí. o trio original já foi também, porque do original só tô eu aqui. Aí, tá vendo? É assim, né? Você vai, se elogia, aí... Ó, eu até ia fazer um comentário, mas é bom não fazer esse comentário porque a gente pode morder a língua. Eu ia dizer que eu sou o único participante desse programa que até hoje esteve em todas as 73 edições. É bom eu não fazer esse comentário porque a gente pode morder a língua, né? Se for com o Bonares, pode ficar envenenado. E o próximo comentário aqui, então, é do Pimenta Retro Gamer. Fazia tempo que eu não trazia um comentário dele aqui. Toda essa história do Jaspion só mostra que tem pessoas que fazem tudo para aparecer, para ter uma história para contar. Infelizmente, tem pessoas que não têm escrúpulos para ter alguns cliques. Felizmente, temos pessoas boas como vocês para sempre esclarecer e dar informações corretas. Sucesso! Olha aí, né? Tem gente que ainda acredita na gente, né? Aliás, essa semana, inclusive, Dani, não sei se você viu lá no Twitter, que quem mexe mais no Twitter é o Gil, né? No Twitter do tokusatsu.com.br. Ele postou, inclusive, trechos de uma entrevista do Kurosaki para uma revista japonesa de muito tempo atrás, falando de outros detalhes aí. Então, que serve para mostrar que a gente não vai atrás de achismo. A gente escuta uma história... Espera, será que é verdade? Vamos dar uma olhada, vamos ver, vamos conversar com quem sabe, perguntar para outras pessoas que entendem muito mais de Tokusatsu do que a gente, mas sair falando a primeira historinha que a gente ouve, aqui não, né? A gente tem que tratar a informação da mesma forma que eu falo, da mesma forma que a gente tratou o nosso TCC, a gente tinha que ter base no que estávamos falando, né? E eu vi, antes dele postar, eu vi essa informação, uma reportagem preto e branco, ele acabou descobrindo outras reportagens do Kurosaki durante as filmagens do Jasper, que a gente já até postou, né? Criador de conteúdo, ele tem que ser um pesquisador também. Porque, infelizmente, tem muita pessoa que se diz criador de conteúdo
mas se, por exemplo, tirassem a Wikipedia do ar, a pessoa não criava mais conteúdo, porque na verdade é um leitor de Wikipedia, não é um criador de conteúdo. Tem que ir atrás da informação e, às vezes, certas informações, ela te exige que você faz outro tipo de pesquisa. Eu vou ler aqui do Shiryu Amigo. Melhor conteúdo da Tokunet toda. Não vivo mais sem o Toku Agora e o TokuCast. Muito obrigado, Shiryu. Muito bem. Temos aí um assíduo espectador e ouvinte das nossas produções, né? E como vocês já perceberam que Gil e Kuroda não estão aqui, mas Kuroda deixou um recadinho pra gente. Vamos dar uma olhada nesse recadinho? Olha aí. Olha só, voltei no tempo pro Kuroda tá aqui e dar o recado de por que ele não tá no programa. Nossa senhora, boa noite para todos vocês. Esse é o pessoal, eu sou o Kuroda e nesse exato momento eu estou em Brasília. Ué, você não tá aqui agora? Eu tô te vendo. Não, agora não. Agora eu já estou em Brasília, Adriana. Esse negócio é lá, como é que é? É lá, cai de volta outra vez? Como é que era o título do Hobbit? Do Hobbit, né? É muito difícil, não lembro, né? Lá e de volta aqui, lá, e tá em todo lugar, né? É em todo lugar, é tudo ao mesmo tempo e agora. Nesse momento eu estou em Brasília, terminando o primeiro dia de Anime Summit. Se você assiste aqui o programa, né? Eu Toku Agora, me procure lá. Ou aqui. e dá um oi, tá bom? E é isso, esse foi meu recado para vocês. A gente se vê na semana que vem com mais programa. Opa, mas antes de você embarcar, o Kuroda embarcar aí, vamos falar, dá tempo de falar de Gits? Vamos falar de Gits, porque esse episódio foi fantástico, né? Vamos falar de Gits, então vamos lá. Vamos falar de Gits, vamos falar de Kamen Rider Gits, começando, como sempre, com o nosso Breaking Rider News. E daí eu e o Kuroda voltamos aqui rapidinho para comentar que, olha... Interrompemos a programação para mais um Breaking Rider News e para falar da tragédia no episódio 40 do Kamen Rider Gits, eu tenho aqui no estúdio o Kamen Rider Black, que entende bem de tragédia familiar pessoal. Seja bem-vindo. Sabe, eu chego a pensar que a tristeza e a solidão são coisas que definitivamente fazem parte da vida de um Kamen Rider. A história aqui já começa com o Ace salvando a vida das pessoas que tinham sido contaminadas pelos Yamato. E então o Keiwa e o Michinaga pedem para voltar ao Desire Grand Prix, agora comandado pelo Ace, e eles recebem os IDs para que possam se transformar novamente em Kamen Rider. E a nova produtora e o novo Game Master fazem um acordo com Kekera e Beroba para que eles consigam acabar com esse DGP do Ukyo Ace, e para isso eles recebem grandes poderes. A Sarah, a irmã do Keiwa, promete dar todo o apoio ao irmão agora que ele voltou a ser um Kamen Rider, e ela inclusive começa num novo emprego e se coloca na linha de frente para defender as pessoas dos Yamato. Ela acaba encontrando o Daichi e não imaginaria nunca que isso selaria tragicamente o próprio destino. O Ace e o Keiwa confrontam o Daichi e ele se revela sendo um Yamato. Enquanto isso, o Kamen Rider Buffa enfrenta um Yamato que ele ainda não sabe exatamente quem seria nem o que seria. O fato é que na segunda fase de transformação, a pessoa infectada pelo Yamato não volta ao normal. Com o Yamato destruído, ela também morre, e aí o Keiwa fica desesperado ao ver a irmã que acabou de receber um golpe fatal do Buffa. Eu imagino que a dor dele em ter a irmã se esvaindo em seus braços, isso me lembra quando o Nobuhiko estava em meus braços, dentro do covil dos Gorgon, antes da derrota do Grande Rei. Isso vai mudar para sempre o futuro do Keiwa. Muito obrigado ao Kamen Rider Black pelos comentários e voltaremos a qualquer momento com o Breaking Rider News. Ah, Pardal, se eu pudesse dar um soco na sua cara
juntar o Pardal, Quequeira e Beroba, os 3 a 200 km por hora. Quem, né? Com um trem batendo, sabe? Nossa, Nares. Sabe que eu lembrei de uma coisa vendo esse episódio, do comentário que eu fiz semana passada, de como o Keiwa estava aparecendo cada vez mais cabisbaixo nas aberturas, mais e você dark. falou, nossa, o Gitz está acabando com a vida do Keiwa. Ainda não tinha acabado completamente, né? Não tinha. Agora acabou. Foi o que você falou, né, no programa da semana passada, o que o Keiwa tinha no começo de alegria, né, foi se acabando mesmo, né, durante toda a série. Eu só acho que foi agora, por mais que me doa falar isso, mas acho que foi um pouco injusto com o Bufa agora, pela primeira vez, né? Porque o Bufa falou, matei, mas não era meio assim, né? É que o Keiwa nunca entende o todo, né? Ele já acontece uma coisa e ele já perde a cabeça, né? Ele é impulsivo, não adianta. Ele é impulsivo, ele continua assim ainda, né? Sim. O Bufa falar isso também não ajudou muito o Bufa, né? Mas ninguém sabia. Né? É verdade, porque inclusive eu achei interessante porque a irmã do Keiwa encontrou o Pardalzinho, a gente sabia que não ia sair bem. E só depois, ao longo da luta com o Ace, é que a gente vai tendo daí o flashback para entender o que aconteceu. Ela é um segundo nível de Yamato, a irmã do Keiwa, em que daí vira naquele casulo, o Yamato fica mais poderoso, mas também na hora que é derrotado, a pessoa não volta ao normal. O Yamato morre, a pessoa morre junto. Eu espero muito, né? Eu espero de verdade que aconteça alguma coisa no final e que o sonho do Keiwa se realize e todas as pessoas voltem. Inclusive a irmã, os pais dele. Eu acho meio impossível, mas até a filha do Nightfire, sabe? Tipo, a menina que morreu pequena, sabe? Alguma coisa sim. assim? Uhum. Sabe? Tipo, e aí a Nago poder também viver a vida que ela quer, do jeito de deixar a família lá em paz com essa outra menina. Aliás, o que você citou, inclusive, foi pesada a cena que ela voltou para casa para conversar com a mãe, agora que o pai dela tá preso, né, por causa das maquinações. Porque ele tá preso porque ele não tem mais a proteção do governo, né? Ele nunca foi preso porque ele tinha a proteção do governo por causa do Desire Grand Prix. Agora que não tem Desire Grand Prix, ele não tem mais a proteção do governo e foi para trás das grades, né? Ele não tem um juiz amigo mais, né? Não tem. Mas foi pesada a cena dessa interação da Nago com a mãe, do jeito que ela tratou, meio obsessivo, e ela quer a filha para aplacar a solidão, parece. Ficou uma coisa meio triste ali, né? Pode ser. Agora que você falou, eu até posso ver dessa forma, mas eu não via... Na hora eu não senti tanto. Na hora eu fiquei com dó da mãe, porque... E pensei até que tava reconhecendo realmente a Nago, apesar de tudo e tal. Mas você falando agora, esse lado parece ser o mais realista mesmo, né? De que a mãe é carente e precisava de um ombro amigo. Pode ser. As duas formas. Eu vou dizer que eu me viro com as duas formas, assim. Uma da mãe tendo essa redenção do tipo, você é realmente minha filha, eu te aceito e tudo mais. Com essa sua também, pode ser. Mas foi forte e eu acho que os dois desejos, talvez, né, no final do episódio apareceu, né? Desejo da pessoa ressonar com o da deusa, ele vai se realizar. Sim. Né? Então a gente já... De algum jeito a Nago vai voltar, né? Então como ela volta? Será que também é isso? O Keiwa do lado dele vai ganhar o belt do Shogun e a Nago vai voltar a ter o belt e o ID dela? Agora, teve um detalhe que eu pensei assim, acho que o Kuroda acertou, mas depois eu falei, não, ainda não. Na cena em que o Punk Jack vai lá se encontrar com a nova produtora e o novo Game Master, pensei, tá aí o traidor, filho da mãe, mas sim. Não, ele não traiu, ele ficou na dele, por enquanto não, né? Por enquanto não, por enquanto ele parece que está do lado de quem tá ganhando, que é o Gates, né? Sim. E eu te fiz essa pergunta semana passada, Nares, te pergunto novamente. Esse novo Game Master, a gente conhece ele da onde? Já descobriu isso? Eu acho que não é da história, eu acho que a gente conhece ele de outra série. Porque eu não lembro
Não, de dentro outra do Gits. série. De outra série. A gente... Esse Agora, ator, de outra série, de outros carnavais. vamos pesquisar agora. Já estamos bem próximos do final da minha série. E se eu fosse vocês, ficaria de olho no Tycoon. E nesta nova forma dele e o que ela pode fazer. Se você gostou da minha nova forma, Mark IX, toda branca, imagine a toda preta. Como seria? Será mesmo que o Mark IX é a minha forma final? Fica aí a pergunta para os meus telespectadores. E agora, sigam com o meu highlight e assistam os próximos capítulos. Acho que ele tem uma cara muito comum, mas não teve nada mesmo depois de dar essa pesquisada rápida. Nada, que pena. Mas, então é isso. O Panchek ainda tá com um ponto positivo conosco. Mas é isso. Tem, então, a produtora, né? Quer dizer, a manager, o Game Master, o Quequeira, a Beroba, e o Pardal, né? Pardal tem que morrer de uma forma... E virou uma baratona, você viu? A forma dele agora era uma barata, né? Que Sim. Muito louco. E nós vamos seguir acompanhando então esse Kamen Rider fantástico. E já vou liberar o Kuroda aqui, senão ele não vai estar em Brasília, como ele disse que está nesse momento, né? Nesse momento, é isso aí. Gente, bom resto de programa. Um beijo pro Gil, pro Dani, a hora que ele aparecer em algum momento. Parece, obrigado. Vocês, então, de novo, amanhã e domingo ainda dá tempo de aparecer no Anime Summit em Brasília, no pavilhão Bosque da cidade. Tanimoto, cantor de Gekirendia, está em um desses 2 dias. Então, pronto, tem Tokusatsu lá. E vou estar no palco menorzinho apresentando o concurso de cosplay. É isso. Muito bem. Gits indo para suas emoções finais. E Dani Tsurugi, sabe quem que vai aparecer agora no programa? Quem vai aparecer agora no programa? Dani Tsurugi, falando do que está acontecendo em King Oger. Fala, menino! Olá, meninos! O episódio começa aí com um pedido de favor a Jeremias Bradieri, né? Kaguraki aí pede ajuda a Jeremy, né? Com o intuito de salvar a irmã, né? Pelo que vemos, Suzumi oficialmente foi comprometida a Heracles. É esse que o monstro do episódio, o monstro da vez, é uma abelha metida a Kamen Rider, né? Disfarçado de táxi, ele negou a corrida aí, né? Se fosse Uber, negaria também, talvez a corrida não valeria a pena, né? E o pior que ele iria fazer a cagada, né? E sim a garota querer casar-se com Heracles. Na onde esses adolescentes vão parar? Eu sei, não existe na onde. Mas a situação pede falar assim. Na onde? E o Pactão aí, tendo um piripaque, né? Por causa da irmã. Na audiência com o rei, né? Coloca Kaguraki em suas mãos. E Kaguraki vai à luta, né? E o Kamen Rider B, né? Ataca o povoado e fica grande com monos para variar. Vem, destrói o monstro. E Heracles vai ao local negociado. E já no episódio 16, né, com uma certa lamentação de Rita que mostra o seu rosto, nem esperou o episódio 44, né? Rita não vai para o AF de seu reinado, né? Rita visita Rimeno aí, leva algo para ser examinado, um veneno, tá? E o passado de King Order começa a ser revelado, né? E mais uma vez Rimeno fica aí pé da vida com as informações ou dúvidas durante o julgamento. Olha aí, e Rita declara o acusado como inocente, né? E aí naquele frio do cacete,
mas é atacado aí por uma topeira, sei lá o nome daquilo. E Rita mostra o outro olho de Rita, né? Lutam e põem a topeira para correr, né? Fica grande e vem de novo com Monos, né? Exibir o seu mecha e luta e destrói o monstro e faz aquela pose de Spider-Man, né? Quando termina a luta, olha só, a Rita ganha um presente. O episódio estava tão bem, mas acabou com a presença de Heracles, né? Quando Heracles aparece, né? Um bicho chato, inconveniente. De Caio Coco, vejo o momento Tássia de Heracles. Tá se achando. Meninos, até semana que vem. Dantes, hoje a gente tem um trabalho dobrado agora, porque são 2 episódios e teve bastante coisa acontecendo, né? No primeiro, semana passada, né, o Gil e o Kuroda falamos ali que tinha aparecido no finalzinho lá a irmã mais nova do Kaguragi, que parecia uma prisioneira do castelo. A gente viu nesse episódio que ela não era uma prisioneira do castelo, ela tá muito afim de ficar lá, completamente apaixonada e derretida pelo Heracles, e foi a primeira vez que eu vi o Heracles fora assim, ele é sempre tão seguro, né? Foi a primeira vez que eu vi ele inseguro do lado desse amor da irmã do Kaguragi. Ficou muito nítido, como a gente fala, o desconforto dele, né? Ali no quarto. Mas ainda assim, ela não tá ali por amor, não. Nós somos enganados, sempre quando envolve o reino de Tofo aí, nós somos enganados, né? Fomos enganados até o fim do episódio, quando a gente vê que ela é muito parecida com o irmão, né? Ela tá fazendo um jogo duplo ali, né? Sim, porque eu falei, nossa, a primeira vez que eu vi o Kaguragi fazendo esse jogo duplo, eu falei, nossa, um traidor logo assim, será que ele vai ser um vilão daqui pra frente? Mas não, ele tá fazendo o jogo porque tinha alguma coisa aí, escondida, que colocasse ele nas mãos de Heracles, né? Que não esperou o episódio 44 para ser revelado, igual em The Brothers. E aí a irmã tá lá, desembanha a espada. Inclusive eu fiquei pensando que talvez o Kaguragi tenha ido ali com o Heracles visitar a irmã, não por visitar a irmã, mas sim, vai que ele e ela trocaram algum tipo de mensagem cifrada que a gente não tem como perceber. Talvez ele tenha dado ali alguma instrução, ou ela dado alguma dica por baixo dos panos. Não sei o que vai acontecer e quais são as verdadeiras intenções dos dois, né? Você não sabe de que lado está o teatro, se está da irmã ou do irmão. E de novo, o ponto cômico aqui da história estava com o Gira, disfarçaram ele de táxi, né? Mas eu gostei da cena. O Gil já tem ódio mortal quando aparece aquele cidadão todo empolgado que ama o Heracles, que tava lá, quis pegar o táxi para visitar a querida dele, né? E inclusive falou pra querida, o táxi não quer me levar. O táxi não leva, mas ele leva fora da menina. Vai ver, não tem a ver com o táxi, vai ver a menina descobriu que ele é um raculerista. E ela não gosta de gente que é raculerista, né? E esse raculerista aí, que põe chapéu de alumínio na cabeça, eu não quero saber, não. Bem diferente de outros vermelhos, membros vermelhos de Super Sentais. Aí você para pra pensar, Ryosuke, que era mais de Abaranji, que era mais animado, não era animado, mas esse é aloprado demais. E a risada dele é muito forçada. Quando ele dá aquela de vilão, né? Mas, até é bom que ficou por essa semana pra gente emendar 2 episódios, porque tem aí o final, que é o começo do episódio seguinte. Eu fiquei surpreso, pelo menos, com a proposta do Heracles de ir pro Brasier, de falar com os Bagnaraki para fazer a paz. Termina com ele entrando lá na caverna sozinho, né? Ele não quis, não, né? Eu vou sozinho. Eu negocio sozinho. Ele ficou cara a cara com o inimigo. Pensei, nossa, o próximo episódio vai começar ali, sei lá que tipo de discussão eles vão ter. O episódio começou e tinham esquecido. A primeira cena do Heracles, ele já tá no trono.
E eu pensei assim, ninguém vai perguntar o que aconteceu. Ele não fala o que aconteceu. Ele só diz que vai anunciar as medidas para paz. O nosso conspícuo Rei Heracles, sempre tendo em mente o melhor para o povo, se encontrou novamente com Jeremy Bracieri e pediu o auxílio do contador de histórias para se encontrar com os temíveis Bagnaraki. Vossa Majestade decidiu colocar a sua própria vida em risco em busca de uma paz duradoura para toda a humanidade. Os demais monarcas louvaram a atitude de humildade de nosso rei Heracles. E em breve o nosso magnânimo irá informar a população sobre os termos da paz. Ali foi negociação de paz. O que será que eles combinaram? Né? Pink em cérebro, né? Ali ficou bem assim. King George, o legal de King George é que ele deixa muita. Ou eu viajo muito, mas ele deixa muito assim coisas para você pensar, né? São 5 reinados bem diferentes um do outro, né? Mas com o mesmo ideal, e ninguém gosta de Heracles, já começa bem por aí. Porque eu sempre falo, aquele cara cabelinho deve ser aquele outro que eu sempre aponto. E aí a gente também teve mais um pouco da evolução daquele dia de 14 anos no passado que levou à morte dos pais da Himeno. Ela descobriu que foi pelo veneno do escorpião, lá do Shugod, e o mesmo veneno que a Rita achou que era a arma usada para matar a monarca anterior lá do reino dela, mas não, a gente descobre que o homem que já está há 14 anos, que ela condenou pelo crime, ele não cometeu o crime, e a monarca anterior, ela sabia, então, quem causou aquele incidente de 14 anos atrás, mas o que me deixou intrigado, Dani, é que, como a Rita explicou, ela fingiu a própria morte porque a justiça não tinha como punir a pessoa que fez aquilo. Então ela fingiu a própria morte para ir atrás dessa pessoa e, pelo que dá a entender, ela capturou essa pessoa em algum lugar aí. Não sabemos se é um ser humano, se é um Bagnaraki, alguma coisa assim, mas quem causou aquilo, pelo jeito, parece que foi capturado e está em algum lugar do mundo. Eles não vão esperar mais para frente. A história de cada um começa a se desenrolar. Himeno tem uma história triste no passado, perdeu os pais. A Rita tem uma outra coisa, está coletando uma outra coisa. E King George tem muitos segredos que esperamos que não deixe tudo para 44. Não, mas a história vem se desenrolando bem, né? No início da série a gente teve um episódio para cada integrante, para os 5 integrantes. Daí a história, depois deles apresentados, a história foi caminhando, e depois do aparecimento aqui do Spider-Cumonos, do Bracieri, que focou ali 2 episódios nele, agora cada episódio é uma interação dele com outro membro. Então agora teve uma interação dele aqui com a Rita, no anterior com a Himeno, então, e depois com o Kaguragi, e falta uma interação dele então mais profunda com o Kira e com o Yamagasti ainda, né? Que eu acho que o Yamagasti parece que vai ter mais destaque também no próximo episódio, né? Exato. Você já vê logo ele assim. E são o de Kai, quando eles mostram as cenas, pedaços de cenas, às vezes são coisas que não vêm logo de cara. Vem lá pra metade pro final do episódio, e aí talvez é uma estratégia para aprender, você fica ali, mas e aquela cena? E a Rita ganha um presentinho, né? Daquela coisa. A Rita tem seu lado doce não explorado. E é legal que, acompanhando aí as redes sociais da Bandai, todos aqueles mofuns que a Rita tem lá naquele quartinho dela, a criança no Japão vai na loja e consegue comprar, igualzinho, né? O que ela tem são os brinquedos que a Bandai tá vendendo, os mofunzinhos que a Bandai tá vendendo lá no Japão. Ou seja, a Rita também compra os brinquedos da Bandai.
Pois é, Dani, e vamos falar agora de artistas que são figurinhas carimbadas. Para quem assistiu séries nos anos 70, dos anos 70, 80, 90, até nos anos 2000, mais recente, teve um período aí dos anos 2000 que isso não era mais tão comum, os atores ficarem aparecendo tanto. Mas nos últimos 10 anos isso voltou a acontecer. A Toei, principalmente, foi pegar atores de séries de 15, 20, 30 anos e está trazendo de volta para interpretar personagens. Mas isso era muito comum lá no início do Tokusatsu, né? Porque não se tinha um grande cast e, vamos falar a verdade, né? Existia preconceito com um ator dessas séries de herói japonês lá no Japão, né? Tinha ator que não aceitava fazer a série, né? Então, às vezes, os elencos se repetiam um pouco porque era quem a Toei conseguia, né? E a maioria não eram atores, eram dublês que viraram atores. Viraram estrelas, né? E é os que a gente vai falar hoje. Vamos começar aqui com, na minha opinião, o maior dos maiores. E o maior dos maiores é Hiroshi Miyauchi. Eu acho que ele é um dos campeões aqui, né? Começou, como tá aí na tela, interpretando o Kazamishiro, o Kamen Rider V3, lá em 1973. Não tá aqui, mas ele teve em tudo que é outras séries Kamen Riders daquela época, né? Ou ele mesmo interpretando o V3, ou dublando o V3, né? Trabalhou nessa década toda. 70 foi a década dele. Emendou aqui em 75, fazendo Akira Shinmei em Go Ranger, que é o membro azul, né, o All Ranger. Inclusive tem história aí que ele meio foi enganado, porque ele falou assim, né, eu vou fazer o vermelho? Não, você vai fazer o azul. Não, eu só posso se for líder. Falaram pra ele, não, mas o azul é praticamente um líder. Mas daí ele virou líder em 77, em Jakar, quando ali na metade da série o Soktibamba entra fazendo Big One. Aí ele virou o patrão, né? Mas dele, quando ele entrou, teve uma mudança ali, né? Então a estratégia estava tudo nas mãos deles, ao meu ver. Em 1977, daí vem o Ken Hayakawa, personagem que ele fez em Zubat, que para mim é o melhor trabalho do Hiroshi Miyauchi. Eu adoro essa série, Kaiketsu Zubat, vale a pena ser assistido. Nossa, é uma... Não sei como explicar, porque é de se gostar muito, né? No começo dos anos 80, aí o Miyauchi ainda participa em Gavan, em 2 episódios, fazendo o detetive especial Alan. Dá uma folga aí pro Tokusatsu, e daí agora ele vai retornar não mais como herói, mas como o chefe dos heróis, né? Lá como o chefe Shunsuke Masaki de Wind Spectre em 90 e de Soul Brain em 1991, que pra mim é o exemplo de comandante. Subiu de cargo, né, Nares? Trabalhou todo esse tempo, então tinha que subir de cargo, né? Então é chefe que deveria também estar em X-Draft. Mas depois, em 1995, ele continua de novo como chefe, o Naoyuki Miura, o comandante de Oranger. Mas aqui ele aparece em menos da metade da série. Tem muito episódio que ele nem aparece, né? E quem que é? E tem um outro aí que também apareceu em tudo que é canto, né? Quem é, Dani? Daisuke Ban, né? Daisuke Ban ainda está lá na ativa, né? Nada mais que fez que Kaider, né? Começou só em 72 e 73 fez que Kaider 01. Ele apareceu, acho que em mais da metade dos episódios do 01, né? Sim, e depois ele continuou trabalhando, né, Nares? Ele já emendou com outra, assim que terminou o Kaider 01, né? Inazuman. E Inazuman Flash eu não assisti inteiro. Mas é uma série interessante. A ideia que eu mais gosto, ele primeiro se transforma no Sanagiman, que é uma pupa, daí ele tem que concentrar a energia, daí ele explode e vira o Inazuman com todos os poderes daí. Aí o Daisuke Ban também participou, uma série muito pouco conhecida no Brasil, né, que é o Ninja Captor, lá de 76, ele era o líder do Ninja Captor, que é um pouco do embrião também do que depois viria a ser o Super Sentai, não só Go Ranger, mas Ninja Captor também teve um pouco de influência, né? Olha aí, não deixou também de ser um Super Sentai. Makoto Jin, Batoru Fiva J, Batoru Kosaku. Aliás, o segundo Cossack, né? Porque o primeiro pediu pra sair, porque foi se casar. É o primeiro cowboy que é não ser americano, né? Próximo, Dani, eu sei que é um dos teus atores preferidos, que é o Kenji Oba, né? Sim, fantástico, sim. E que também emendou
Ele estreou, assim, digamos, como protagonista aqui em 79 no Battle Fever J, o Shiro Akebono, que é o Battle Kenya, mas ele já estava como dublê há quase uma década trabalhando, né? Foi aí que ele mudou o nome de mudou, né? Ficou Kenji Oba, antes era Kenji Takahashi. A Toei gostou tanto do trabalho dele que no ano seguinte ele continuou fazendo o Sentai, né? O Daigoro Omi de Dendiman, o Dendi Blue, que o inesquecível desse personagem é a paixão dele pelo aquele pãozinho, né? O maior marco da carreira dele foi o Retsu Ichimonji em 82, né? O Gavan, a primeira série dos Policiais do Espaço, a série que inaugura os Metal Heroes, que só mais de 10 anos depois viriam a ser chamados assim de Metal Heroes, e é o policial do espaço definitivo, né? Exato, né? Que até então imortalizou, né? Que foi o único Metal Hero, e o primeiro Metal Hero a ter um crossover com o Super Sentai, que foi com o Gokaiger, né? E o próximo da nossa lista também é conhecido dos brasileiros, né? Foi daí que veio Kuroda, apelidou, colocou o nome dele, artístico, Junichi Haruta, por causa do Kanpei Kuroda. E Kuroda é apaixonado por Gogo 5. Também uma história parecida com a do Kenji Oba, né? Foi a primeira vez que ele pôs o rosto aqui como protagonista, mas há muitos anos ele era dublê e switch actor, né? Junichi Haruta, Kenji Oba e Hiroshi Miyauchi os três trabalharam 2 anos seguidos em Super Sentai. Em 83, daí ele volta, ele continua também e com a mesma cor, né? Ele virou, assim, o ator dos personagens de preto, né? O Dyna Black, o Ryu Hoshikawa de Dynaman, né? E ele, parece que foi ele também que boa parte usou, foi em Dynaman que ele usou o próprio boa traje. parte das cenas do Dyna Black é ele que tá por baixo ali, ele é o switch actor dele mesmo, né? E depois, o vilão mais amado, mantendo a tradição de um personagem preto, o que ele vai fazer, né? Aí é onde o povo pira, né? O brasileiro se apaixona. Né? E acho que desses trabalhos dele, o mais memorável mesmo é o Magarin do Jaspion, aqui em 85. Tem um comentário rápido. Mad Galan é o original, né? Aquele galã maldoso. Vamos falar de grandes nomes do campo dos vilões. E, sem sombra de dúvida, o maior nome é Machiko Soga, atriz fantástica, que pra mim é a cara da vilania dos anos 80, principalmente, né? Aqui também não é o começo dela. Ela já tinha dublado uma vilã em Stronger, dublado outros monstros ao longo aí das séries, mas é aqui em 80, em Dendiman, que ela faz a rainha Edoria, que ficou tão famosa no Japão, que ela voltou na série seguinte, em Son Vulcan, fazendo o mesmo personagem. Eles ressuscitaram a rainha Edoria em 81. Uma das entrevistas das minhas pesquisas, ela gostava muito dessas coisas grandes na cabeça, essas coisas palafatosas mesmo. Olha só, e depois ela volta em 86 na série do Spielman, fazendo a rainha Pandora, a comandante ali do Império Water. E, é claro, entre esse tempo que eu citei aqui de Sun Vulcan e Spielman, ela fez participações em todos os Policiais do Espaço, e em outras séries também. Foi dublar o Ballboy lá do Machine Man também, né? Verdade. E em Sentai também, porque ela foi a mãe do Barrabás em Maskman também, né? E o grande papel dela, acho que é o papel que deu fama internacional, né? Bandora. A bruxa Bandora de Jill Ranger em 92, que daí o mundo inteiro conheceu ela como Rita Repulsa em Power Rangers, né? E foi ela mesma que dublou no Japão, a Rita Repulsa. Agora, tem um grande ator aqui que também fez muitos vilões, que às vezes, eu acho, passa meio desapercebido pelo público, né? O Kenji Ushio, lembra dele? Olha, ele começou lá em 71, fazendo o Embaixador Hell, lá no Kamen Rider. Nossa, a primeira vez que eu vi ele foi no episódio 14 de Gaban. Ele é muito marcante por vilão. Ele também fez um vilão lá em Kikaider 01 e outras séries. Um dos raros heróis que ele fez é o de Ninja Captor, aqui em 76. Ele, inclusive, foi o primeiro comandante Heather, lá do Battle Fever J de 79, o vilão, mas ele teve problemas aí com entorpecente e foi afastado da série. E aqui no Brasil as pessoas podem ter visto ele como o Dr. Q lá de Bycrosser, de 85, né? E ele em Ninja Captor, pela imagem que você mostrou, ele parece ser o alívio cômico da série, né? Pelo jeito,
E um que concorre ali com ele também, fazendo muito vilão nessa época, é o Masashi Ishibashi, que foi o Iron Claw lá de Jakar em 77, e depois, ali em Battle Fever J, em 1979, ele assumiu o posto do comandante Heather. Se eu não me engano, no 7º episódio é que o Kenji Ushio é afastado do personagem, e a partir dali o Ishibashi faz até o final o Heather em Battle Fever J. E depois ele volta como o Kashogun de Dynamo em 1983 e ainda o Dr. Heather de Turbo Ranger em 1989. Eles gostam, eles se permitiram mudar, caracterizar bem o rosto deles, né? Que você tem que prestar bem atenção pra saber quem é. Também conhecido, Joji Nakata, Sir Kaura. Personagem, acho que inesquecível para quem assistiu Flashman, porque ele muda ali a história, né? Mas eu gosto mais do que ele fez depois, inclusive que eu acho que é genial, o Professor Bias, de Liveman, em 1988, que eu acho que é um vilão magnífico, né? Ele ficou muito tempo afastado aqui dos Sentais, mas visualmente ele não voltou. É porque ele tem uma longa carreira como dublador, né? Mas nos últimos anos ele teve de volta aí, dublando primeiro o vilão Azaldi de Wolder em 2016, e há pouco tempo aí o Boku Lausa, aquele que era uma parede, o vilão parede de Zenkaiger agora em 2021, né? O currículo dele de dublador é muito vasto. No anime ele é mais conhecido como do Hellsing. E olha aqui, o próximo também é conhecido dos brasileiros, né? Yutaka Hiroshi, foi o Vandar ali em 86, que ele emendou vários personagens aqui num período de 10 anos, né? Porque daí ele foi o Camping Liveman em 1988, depois o Toran, quando vira o Toranza em Jetman, o Hiroshi assume o Toranza em 91, e ele ainda é o General Zander de Shanzerion em 1996. Mas, fora esses personagens aqui na tela, tem participações que ele faz em tudo que é série. Sim. Ele tem uma participação também da Erend, é perfeito. Né? E olha só, o nosso próximo ator aqui, Dani, ele tá na lista dos grandes vilões, mas ele não começou como vilão, não, né? O Shinji Todo começou fazendo o Takui Yamashiro, que é o Homem-Aranha japonês, lá da série do fim dos anos 70. Eu gosto muito daquela série, viu? E depois, nos anos 80, olha só, ele foi o Hedora Shogun de Dandyman, em 1980, e era a forma humana do Neroz, lá em Metalder, em 87. Quando o Neroz estava transformado, ele nem dublava o personagem, era uma outra voz que dublava o Neroz lá no covil dele. Ele só mesmo fazia a forma humana. Godo Neroz, né? Fica bem assim no original. E a próxima também é conhecida pelos brasileiros. Também começou na série do Homem-Aranha, né? Amazonas. Ela era muito disputada. Os diretores tinham que disputar aí a agenda dela ali. Né? Tanto que daí a Yukie Kagawa, depois de 78 lá no Homem-Aranha, só volta em 81, fazendo a Amazon Killer de São Vulcan. E ela volta aí como Kiyomasa em Jaspion. E ela aparece em Jaspion depois da morte da Kyusa, que nós vamos falar agora, que é a Atsuko Takahata, que interpretou a Kyusa em Jaspion em 85, e também outra vilã que também foi exibida no Brasil, né? A Mari Baron, do Kamen Rider Black RX, em 88, e também fez participações em um episódio ou outro de muitas séries, mas esses são os principais papéis dela, aqueles que duraram boa parte da série, né? Também em Jump Person, como a Reiko, vilã, uma das vilãs, porque existiam 3 grupos de vilões ali em Jump Person, ela era do terceiro grupo ali, que usava ciência, né? Agora, Dani, temos aqui os atores que mudaram de lado. Alguns aqui eram heróis e viraram vilões, outros eram vilões e viraram heróis. Por exemplo, aqui a Sayoko Hagiwara, que foi heroína, a Yulian lá do Ultraman Age em 1980. Também continuou como heroína, depois fazendo a Dyna Pink, né, a Rei Tachibana em 83. E daí, conhecida aqui no Brasil por virar daí vilã, fazer a Nefer de Flashman em 1986. E ela de Nefer, né, ficou perfeita. Vilã, que não teve dó, mexeu com o psicológico mesmo dos Flashman. Eu prefiro o personagem vilão dela do que os personagens heróis. Eu acho que o vilão é mais legal do que os heróis. E o próximo aqui é de uma série que você é apaixonado, né, Dani? Show. Né? Kazuko Takahashi, que ainda tá atuando até hoje, acho que no teatro. Não sei, pelas minhas pesquisas, acho que Changeman foi o primeiro dele também. Fez Changeman 85, né? E depois ele volta aí como Satori Kita
Hakokita no original, né? Em Metalder, 1987. Ele volta com um outro personagem mesmo, também marcante, George Maccabi em Jumperson, em 93. Claro que no decorrer de 85, só pulou 86. Não, 86 ele aparece no episódio dos Flashman. Ele tá em Metalder, ele tá em Jiraiya, né? Depois ele vai em Patrine e depois ele vai com o George Maccabi. Outro conhecido aqui do Brasil também, e que teve aqui ano passado, né, o ator visitando o nosso país, o Kihachiru Emura, que foi o Dan de Flashman, o Green Flash lá em 86. E Exato. Aqui é outro caso, como eu comentei da Sayoko. Eu acho que o vilão que ele fez é melhor do que o herói. Ele foi o Chevalier de Fiveman em 1990, que pra mim é um vilão fantástico. Ele falou, né, tanto no AF, no Ressaca, né, que ele falou que sozinho ele tinha a liberdade de atuar, né? Não tinha que dividir texto com ninguém, então ele ficava pensando aqui como é que eu vou falar para poder. Ele teve mais essa liberdade, então provavelmente ele se divertiu pra caramba, né? E também Hideo Ishiguro, ele foi um vilão, né? O Kai do Kamen Rider Denno lá em 2007, que era um dos vilões. E quase 10 anos depois, olha só, ele aqui é o contrário dos outros, né? Ele começou como vilão, ele volta para ser um herói, o Gai Kurenai, que é o Ultraman Orb de 2016. Os vilões de Kamen Rider da era Heisei, eles têm a sua fase humana também, né? Seu lado humano. E a mesma coisa vai acontecer aqui com o Tomoyo Arabino, que foi vilão, o Heart, do Kamen Rider Drive em 2014. E agora, mais um que saiu da Toei para Tsuburaya. Virou herói na série que vai estrear ainda, Ultraman Blazer, que estreia daqui a pouco. Ele vai ser o próprio Ultraman, né? O Gento Hiruma. Tá vendo, Toei? Chupa Toei. Então tá aí, ó, a gente passamos rápido até, né, Dani? Portanto, ator, fica a dica para quem quiser assistir alguma dessas séries, para ver que tem muito... E isso foi a ponta do iceberg. Tem um monte de ator aí que é figurinha carimbada. Mas como o nosso tempo já se esgotou, vamos seguir com o programa trazendo as notícias do CTJ News e também o que teremos no próximo TokuCast, olha só. Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo. A Toei revelou os pôsteres dos filmes de verão do Sentai Rider da vez. A produção do Kamen Rider Geats vai se chamar 4 Aces e a Raposa Negra. Já a história de King Ogier terá o título de Adventure Heaven. Os dois filmes estreiam nos cinemas japoneses em 28 de julho. Foi confirmado que o filme Shin Kamen Rider será lançado em mais de 200 países por meio do serviço de streaming Prime Video. Shin Kamen Rider faz parte do universo cinematográfico de Hideaki Anno e também foi o responsável por Shin Evangelion, Shin Godzilla e Shin Ultraman. A adaptação cinematográfica do Kamen Rider original chega ao serviço em 21 de julho. A lista de países em que o filme será lançado ainda não foi divulgada, mas é muito alta a possibilidade de que o Brasil seja um desses países. E o cantor Ricardo Cruz anunciou uma parceria com a agência de viagens A Grande Rota para o lançamento do primeiro Toku Tour, que vai levar fãs de Tokusatsu ao Japão para um passeio por várias locações dessas séries. O ator Hiroshi Watari, que neste ano estará no Anime Friends, será um dos guias desse passeio. A viagem está marcada para acontecer entre os dias 11 e 23 de dezembro. Detalhes sobre o roteiro e o valor da excursão estão disponíveis no site agranderota.com.br. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toku Agora, toda sexta-feira às 8 da noite. Adriano Nares, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Fala galera, vocês estavam esperando o Dani Tsurugi aqui para contar qual é o próximo TokuCast? Não, dessa vez veio eu. Não tô com vocês ainda, tô com agora, mas vim aqui nesse quadrinho aqui, roubar o quadrinho Dani, para contar para vocês que o próximo TokuCast é sobre... Peraí, já fez seu imposto de renda? Se você não fez seu imposto de renda, então cuidado, hein, o leão tá aí, hein, o leão tá aqui também, ó. O próximo TokuCast é sobre esse cara aqui, ó, Full Lion Maru, ou Lion Man Laranja, ou o Poderoso Lion Man, ou o primeiro Lion Man, quando na verdade é o segundo.
Bom, tem muita informação legal sobre Lion Man, muita coisa maneira mesmo pra gente contar pra vocês. Então escutem, né? Eu ia falar assistem, mas tô ficando louco. Assista, eu toco agora, né? Tocando você tem que ouvir. É por isso que o Dani faz o quadro e não eu. Mas assim, vamos lá escutar o DokuCast sobre Lion Man, tá? O Poderoso Lion Man, amanhã. DokuCast 167 já, hein? Isso aí, cara. Eu prefiro Lion Man do que o Rei Leão. E vocês? Você viu, né, Nares, que eu engordei um pouquinho, né? Então... Dessa vez, inverteu. O Gil foi pro TokuCast e o Dani veio para comentar o que tem no TokuCast. Verdade, né? E aí, finalmente, Nares, eu faço também a mesma pergunta. Você já fez sua declaração de imposto? Porque o leão tá aí amanhã, né? Finalmente tá muito legal, tá muito rico, né? Foi todo momento de curiosidades, falando da série. Tá muito bom o TokuCast de Lion Man aí, já estamos 167 TokuCast. Quem sabe ano que vem a gente volta no mês de maio, junho aí, perguntando de novo. Você fez sua declaração, tem mais 2 leões aí. Tem mais leão aí ainda, né? E quem assistiu, por exemplo, Lion Man quando era criança aqui no Brasil, fica maluco ali com o comentário do Gil. Porque para os brasileiros é o primeiro Lion Man, mas para os japoneses é o segundo Lion Man. Porque aqui no Brasil foi tudo ao contrário do Japão, né? Trouxeram o segundo para depois exibir o primeiro, o que não deu certo, mas ficou uma coisa... Né? Tanto que quando... a melhor definição, eu acho, é falar Lion Man amarelo e Lion Man branco. Porque se falar primeiro ou segundo, a pergunta é, mas segundo a contagem brasileira ou japonesa? É verdade. No meu caso, na época, era o Lion Man cinza. A minha TV era preta e branca. Então, pra você, todos os Lion Mans eram iguais. Eram, né? sim. Toda a série Tokusatsu. A minha era manchete era cinza. Mas vamos, então, desejar aos nossos espectadores um final de semana colorido, então, Dani, que não seja cinza ou preto e branco. Chegando, então, ao final desse programa. E esperamos na semana que vem, né, a volta do Kuroda e do Gil, né? Gil, verdade, né? Eles estarão de volta aí. Até semana que vem. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima semana. Até lá! Tchau! Até, meninos!